Diretamente do QG dos Gracholas, estamos com mais um episódio do Manutenção na Escuta Podcast. Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction e conta com a parceria também da Kimatic e Tapmatic. Durante a transmissão vai passar o QR Code deles na tela. Convido vocês a conhecer as soluções aí da empresa, né, que apoia esse projeto do Manutenção na Escuta Podcast. Também peço a quem está acompanhando aí já se inscrever no canal Manutenção na Escuta para não perder nenhum episódio aí. E também deixar o like aí, que tá assistindo hoje, que a gente tem um convidado aí diferente do normal aqui no diário. Luciano Rezende, seja muito bem-vindo aqui no Manutenção na Escuta Podcast. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite, queria dar uma boa noite especial a todos que estão assistindo, e espero contribuir de alguma forma, com o canal. Isso aí. O Luciano, ele é advogado, né, especialista na parte trabalhista, se eu não me engano, né? E eu gosto sempre de perguntar um pouquinho da formação do pessoal que vem aqui, né? Até pra, igual eu falo, não é tão o caso da advocacia que tá um pouco fora, né? Uhum. Mas se o cara quiser seguir esse ramo, qual o trecho que ele vai ter que seguir, né? É um caminho bem longo e árduo. Já digo isso de antemão. Já vai se preparando, então. Isso. Tem que estudar bastante, ler bastante. E, na verdade, eu caí meio que de paraquedas na área jurídica, né? O meu primeiro emprego, digamos assim, foi um estágio, né, no INSS. Eu não sou muito bom com datas, mas vamos lá. Em 2006, eu estagiei no Instituto Nacional de Seguro Social, né, de 2006 a 2007. Então, eu acabei me familiarizando com processos em si, né? Com burocracia, pepino, isso, expedição de ofício, protocolo, malote e tudo mais. E daí, em 2007, eu fui aprovado na FADEP, que hoje é a Unidep, né, um centro universitário, e comecei a cursar Direito. Aí, logo que eu comecei a faculdade de Direito, eu pulei para o estágio na Vara de Família, né, a Vara de Família anexos aqui de Pato Branco. Ali eu tive um contato maior com processos, né? Tive contato direto com juízes, promotores, e me abriu a mente, assim, sabe? É isso que eu quero, então vamos seguir o curso e vamos ver o que vai dar. Meteu marcha daí. Isso aí. Em 2008, eu fui contratado no primeiro ofício de notas aqui de Pato Branco, no Tabelionato Novaes, como auxiliar de cartório. Aí ali eu fazia parte de autenticação de documentos, reconhecimento de firma, procurações, contratos, declarações, etc. E logo em seguida eu fui designado como escrevente juramentado. Então eu passei a responder pelo cartório, né? Então eu assinava todas as escrituras, né? Parte de procuração e tudo mais. E em 2012 eu me formei, né? E em 2013 o Dr. Dirceu me fez uma proposta para trabalhar no escritório que eu atuo até hoje, né? O Pereira e Prates Advogados. Então o escritório estava passando por uma transição e eles precisavam de alguém, né, que fizesse a parte de controladoria de processos, né, e auxiliasse eles também na demanda jurídica. Então eu comecei a meio que advogar, né, no escritório. E em 2012, me formei, e aí eu fiz uma especialização em Direito e Processo do Trabalho e também em Direito Previdenciário, em 2016. Que tem especialização como medicina, assim, você também especializa em vários. Assim como médico também, especialista em gastro, enfim. Aí eu terminei minha especialização em 2017 e hoje no escritório eu atuo na área trabalhista, na área previdenciária também, tem alguns processos cíveis também, mas o meu forte ali ainda é o direito do trabalho, né, o direito trabalhista. Daí fica ajudando nós aí, trabalhador. Isso aí. Bacana. Pra quem geralmente não tem pauta, né? Mas esse episódio, como é um episódio diferente, né? Ali com o advogado, o que a gente fez? A gente foi ali no Instagram, abriu uma caixinha de pergunta sobre as maiores dúvidas que tem ali da parte trabalhista, né? Dúvidas ali da manutenção.
na área da indústria. Uhum. E a grande parte, né, como eu havia comentado, foi no tema periculosidade. Ganha, quem não ganha, por que ganha, quanto ganha. E a gente conversando aqui em off, né, já veio aquele ponto da diferença de periculosidade e insalubridade, que eu acho que é melhor você explicar essa. Antes de começar nas outras perguntas, outras. vamos lá. Então, a questão da periculosidade e da insalubridade, ela é definida pelo risco da atividade. Né? Basicamente é isso. Então, a periculosidade, eu vou exemplificar aqui, é aquele trabalhador que pode sofrer um acidente, né? Digamos assim, uma explosão, né? Uma queda de uma altura considerável, um esmagamento, né? Então, tudo isso que pode causar um acidente letal para o trabalhador, ele deve receber o adicional de periculosidade, né? 30%. Já a insalubridade... É 30% mesmo. 30%. Já deu briga, 32%, é 33%, é 30%. A insalubridade, ela, digamos assim, ela expõe o trabalhador a um risco à saúde, né? Pode desenvolver uma doença ocupacional. Um é a vida e o outro é a saúde. Basicamente é isso. Entendi. Mas assim, os dois, claro, se você for parar para pensar, a saúde abrange os dois, né? Mas a definição é essa que traz. Então, a insalubridade, vamos dizer assim, são agentes químicos, físicos e biológicos que são prejudiciais à saúde do trabalhador. Vamos pegar um exemplo do ruído, a contaminação por radiação, contaminação por micro-organismos contagiosos, né, agora eu entendi, porque quem trabalha em laboratório também ganha insalubridade por conta do biológico. Exatamente. O risco de contaminação é a insalubridade, né? Diferente da periculosidade, que, por exemplo, uma descarga elétrica, um engenheiro elétrico em si, que sofre um acidente, se você tomar uma descarga, você vai saber me responder melhor quantos volts que tem uma rede de transmissão aí. De alta fudeu, né? Agora, de baixa ali, né, já toma, só para uma acordadinha, né? Então é isso, o risco ali de você cair de uma altura, né, considerável, de você tomar um choque, né? Isso tudo é perigoso, então por isso que é pago o adicional de periculosidade. E a insalubridade também é 30%? Ou tem... Não, a insalubridade ela varia, né, de 10, 20 e 40. Então o percentual vai depender do risco, né, do grau, digamos assim. Se é um risco alto, um risco médio, um risco baixo. Entendi. É isso que vai definir a insalubridade. É 20 ou 40, daí 30 não... Ou tem... Não, 10, 20 ou 40. Ou 40, não tem, tipo, modulando os riscos. Não tem. Tá. Então vamos aqui, né, pra questão, né? Por que algumas empresas não pagam isso? É inocência ou é traquinagem? Não. É assim, por que algumas empresas não pagam? Então vamos imaginar que a empresa ela tem certas atividades, certos equipamentos que são que podem expor o trabalhador a um certo risco de acidente, né, com de um nível maior assim. Então, o que define se a empresa vai pagar o adicional de periculosidade para esse trabalhador é o laudo elaborado por um engenheiro ou médico do trabalho. Então, esse laudo se chama laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Esse laudo ele tem especificado se aquele aparelho, se aquela máquina, ela pode causar um dano ao trabalhador, né, que está mexendo com ela. Então, esse laudo também é baseado na NR16, uma norma regulamentadora, que tem um rol de atividades que o empregador tem que pagar o adicional de periculosidade para o trabalhador. Então, esse laudo ele se baseia na NR16 e o técnico vai dizer, olha, essa empresa ela tem que pagar o adicional para aquele trabalhador, para aquela atividade que o trabalhador está desenvolvendo, porque ela pode gerar uma explosão, ela pode dar uma descarga elétrica e ser letal para o funcionário. Então, a empresa ela define se vai pagar ou não através do laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Aí, esse laudo, ele tipo, atualizado a cada 6 meses? Porque o que eu penso às vezes? A empresa no comecinho ali, ela não tinha tal máquina. Entendeu? Ela fazia mais manual ali, aí foi crescendo, foi desenvolvendo, comprou uma máquina que talvez aumentou o ruído. E aí, essa atualização, como que é gerida, será?
Anualmente é feita uma reavaliação desse laudo, né, para saber se a empresa ainda está dentro dos parâmetros, né. Mas existem órgãos fiscalizadores, né, da empresa, então a empresa tem que estar com o laudo em dia, né. Por exemplo, se bater lá o Ministério do Trabalho lá na empresa, ela vai ter que apresentar o laudo para ver se realmente aquelas condições de trabalho estão de acordo com o laudo que foi elaborado pelo médico do trabalho. Inclusive também para fins previdenciários, esse laudo é de suma importância, ele é muito utilizado, então por isso que a empresa ela tem que manter esse laudo devidamente atualizado, né? Anualmente, né, cada 2 anos, esse laudo tem que estar em dia para que os órgãos fiscalizadores não digamos assim, apliquem uma multa, né, na empresa. Daí é multa daí no caso. Isso, é multa. E tipo, esse cara que vai ver, a empresa contrata uma pessoa ou pode ser um funcionário interno? Não, tem que ser um engenheiro do trabalho e um médico do trabalho. Mas tem que ser contratado pela empresa ou pode ser tipo terceirizado? Hoje pode ser terceirizado. Pode Hoje ser nós também. temos empresas prestadoras desse tipo de serviço, né? Eu não vou citar exemplos aqui porque eu vou estar divulgando as empresas, mas tem empresas especializadas em fazer esses tipos de laudo, tem engenheiros também muito capacitados que fazem esse tipo de laudo, né? Uhum. Então hoje é bem fácil de você conseguir um engenheiro ou um médico do trabalho, né, que atua nessa área. Beleza. Outra pergunta, nossa senhora, essa aqui, ó, os mecânicos estão tudo mordido com a elétrica, né? Fala, mecânico de manutenção recebe insalubridade? E quando sim e quando não, né? Então, mecânico de manutenção, como eu falei anteriormente, eu vou voltar a repetir, né? O laudo é o embasamento principal da empresa para definir se ela vai ou não pagar o adicional de periculosidade. O mecânico de manutenção, se ele trabalha numa máquina que pode ocasionar ou gerar algum risco, né, de acidente para aquele trabalhador, então ele tem direito. Ou também, né, se ele está exposto a alguns agentes nocivos, hoje vocês trabalham praticamente com graxa, óleo, né? Padrão. Então isso acaba sendo prejudicial à saúde, né? Então o mecânico em si, se ele está exposto a esses agentes nocivos ou essa máquina pode causar um certo tipo de dano à sua integridade física, então ele tem direito sim. Tá, um ponto que várias falam que é o escudinho, né? Fala, mas a empresa fornece EPI. Que eu já escutei isso, que não pagava porque, mas eu dou EPI para você. Essa tal da EPI aí, né, do equipamento de proteção individual, vamos dizer assim, é para ser eficaz. A gente sabe que o equipamento de segurança ele é essencial para a atividade, né, do mecânico, do engenheiro em si. Então, existe uma discussão se ele é totalmente eficaz ou não, né? Acredita-se que seja eficaz, né? Mas assim, se chegar a explodir, não é um capacete que vai te salvar, não é uma bota que vai te evitar de você levar uma descarga elétrica. Então a gente tem que ponderar essa situação do EPI, né? Por mais que ele seja um uso de equipamento de uso obrigatório, desculpa, ele às vezes acaba salvando a vida do funcionário, do trabalhador, mas ele não, em certos casos, ele não vai conseguir salvar, digamos assim, totalmente. Vai deixar alguma sequela, dependendo do grau da... Por exemplo, eu acredito que a ruído, por exemplo, o abafador, porque Sim. ninguém aqui tá falando para não usar IPI, viu, seus terroristas? O que acontece? O abafador, com certeza, se usa certo, né? Porque daí tem gente que usa assim, né? Sim. Só que a manutenção, eu entendo. Eu usava luva, porque eu sou muito e aí ficava escorregando as coisas, então eu usava luva. Uhum. Mas muita gente lá, para dizer 98%, não conseguia trabalhar com luva. Porque é questão de adaptar mesmo, né? Sim. E aí entra essa discussão da manutenção, porque, igual eu falo, exposto a risco, só a caixa de ferramenta ali você já consegue se matar com ela, né? Claro, é verdade. Então, tem esse ponto aí da mecânica, que eles falam que daí no caso não é periculosidade, né? É insalubridade. Sim. Né? Que eles teriam que... Aí qual é a diferença de periculosidade e insalubridade? Já foi a primeira que a gente fez ali, né? Não, mas então, de forma geral... como que a pessoa faz
para saber se tem direito ou não? Tem que ir no RH? Ou... A princípio, essa questão, assim, é a empresa que tem que, digamos assim, obrigar o funcionário a usar os equipamentos de segurança, e a questão da periculosidade, se ela tem direito, a empresa tem que se propor a pagar. Tem que ser franco com o funcionário, né? Não dá para, digamos assim, a empresa mascarar o laudo, dizer assim, olha, a gente tem um potencial de risco aqui, mas a gente não vai pagar a insalubridade. Aí o funcionário sabe que ele está exposto ao risco, né? Que tem um agente que pode causar um dano ou desenvolver uma doença ocupacional nele, e ele não recebe, né? Uhum. Então é bom para quem quiser se inteirar um pouco mais do assunto, dar uma olhadinha na NR16, que lá vai ter todas as funções que tem direito ao É tipo uma tabelinha? pagamento. Não. São cargos Situações. e funções e atividades que aparecem descritas que o trabalhador tem direito a receber o adicional de periculosidade. Mas né? então é definido por cargo, então é perigoso. Porque tem uma pergunta aqui, se eu não me engano. Não. Pela atividade. Pela atividade, não o cargo. Não, o cargo não. O cargo, ele de uma maneira geral, ele é amplo, né? A atividade em si é que vai determinar se aquele funcionário tem direito ou não. Então, digamos assim, o funcionário presta atividade em determinado local, e aquele local ele é insalubre. Então, ele tem direito ao adicional de insalubridade, né? Vai depender do grau, da intensidade que digamos assim, a gente pode quantificar o ruído, por exemplo, né? 85 decibéis, 90, 60, enfim. Então, dependendo do grau, ele vai receber um adicional de periculosidade, de insalubridade, né? Acontece moagem, eu sei que tem isso aí, que daí sim. não tem abafador que segure. Exatamente. Né? O seu próprio corpo começa as vibrações ali, você escuta. Uhum. Bom, acho que de periculosidade é isso. Quem ficou com alguma dúvida, né? Tem a NR16, então, essa que dita quem recebe ou não. Até isso que é interessante, que daí muita gente, será que ganha e a gente não sabe aonde buscar essa informação, né? Porque hoje em dia a informação tá fácil de achar, né? Tem lei pra tudo. Bom, vamos para o próximo tópico aqui, que foi bastante perguntado, é sobre as aposentadorias especiais, que daí já no começo você já me falou que não é as, né? A aposentadoria especial, né? Exatamente. Se ainda é possível conseguir, mesmo sem ter idade, daí eu acho que é questão previdenciária, né? Isso. Que a gente pode abordar também. Sim. Então, a aposentadoria especial, ela tem dois momentos, né? A anterior à reforma previdenciária, né, que foi em novembro de 2019, e posterior à reforma previdenciária. Então, a aposentadoria especial antes de 2019, o funcionário poderia se aposentar se ele cumprisse alguns requisitos, e um desses requisitos é o tempo de atividade, né? Então, 25 anos, né, independente da idade, se ele tivesse exposto a esses agentes nocivos, né, ou seria receber insalubridade. Isso, ou periculosidade, ele teria direito a se aposentar, né, na forma especial. Com 25 anos trabalhados, que seria... eu acho que 5 anos ganha um? Não. São 25 anos, aí esse é no grau mínimo. No grau médio, ele baixa para 20 anos de contribuição tem grau e atividade. Tem. E daí 15 anos também em grau elevado. Então, a aposentadoria especial, né, a maioria é 25 anos, né, antes da reforma previdenciária. Depois da reforma previdenciária, foi implementada a questão da idade, né? Então, você não pode ter só o tempo de atividade especial. Você precisa ter a idade também. Isso para quem começou a contribuir depois de 2019. Quem começou na atividade especial depois de... começou, então, não é tipo... começou. Eu comecei a trabalhar em 2008, por exemplo, não, daí não, deu não. 2019, caiu. Não. Quem Vale começou 25. a contribuir depois de 2019. Vai se aposentar da forma especial, desde que complete também o tempo necessário, que é 25 anos, 20 ou 15, e a idade para 25 é 60, para 20 é 58 e para 15 é 55, se não me falha a memória. Então, essa é a diferença, né, de um precisar da idade para se aposentar e de outra regra não precisar. E também existem as regras de transição. Então, essas regras de transição, elas funcionam assim. Para quem estava próximo de completar o tempo necessário para se aposentar até 2019,
vai ter um sistema de pontos, né, que precisa ser fechado para ter direito à aposentadoria. Então seria muito perverso, por exemplo, a pessoa está lá com 23 anos de contribuição, né, digamos assim, em 2019, né, e ela tem 55 anos. Então, poxa, ela vai ter que esperar até os 60 para poder se aposentar. Entendi. Então, daí a soma do tempo com a idade, né, e existem várias regras de transição, também lhe dá o direito de aposentar de forma especial, né. Uhum. Mas pensando pro lado de manutenção, geralmente você começa a trabalhar recebendo insalubridade ali, se você faz ensino médio técnico junto, como fui eu, comecei com 20 anos, eu entrei no cargo de eletricista, né? Uhum. Então, não ia adiantar, que daí eu tenho que trabalhar até 60 de qualquer Eu forma. tenho que trabalhar até 60. Daí não adianta, aí não toco fundo da grota. A lei ela nunca vai beneficiar o segurado, né, o trabalhador, né. Uhum. Claro, isso eu estou falando assim, a grosso modo, né, mas a gente sabe que não é tão benéfica assim a lei como a gente pensa que é, sabe? E esses graus é tabelado ali, você falou 25, 20 e 15. Isso. Provavelmente 15 é alto risco, que seria igual quem trabalha em plataforma de petróleo. Exatamente, é isso aí mesmo. Deve ser Perfeito. isso aí, Uhum. alta tensão. Sim. Aí sim. Então daí o tempo de contribuição, né, o tempo de atividade especial, ele é reduzido, né? Até para 55 no caso, né? Isso, agora na nova lei nessa nova. 55 Que anos tá de vigente idade. até hoje, isso daí Tá ou mudou? vigente. Tá. Não, tem um projeto de lei. Agora não me pergunte o partido, mas é para baixar a idade para 48, com 25 anos de contribuição e atividade especial. E daí, se não me engano, é 45 para 20 anos de atividade em grau médio e 40 anos, 42, não lembro agora, para alto risco. Isso, de alto risco. Então, tem um projeto de lei que vai baixar a idade da aposentadoria especial, né? Não vai ser mais 60, né? Se for aprovada, claro. E nem 58 e nem 55. E vamos supor, por exemplo, eu trabalhei 5 anos como eletricista e aí depois eu mudei de ramo. Esses 5 anos, ele conta como ou não? Conta. Daí, e como que faz para... Então, para considerar atividade especial para o INSS, é esse mesmo documento que a gente se baseia para saber se o funcionário tem direito ao adicionado de periculosidade ou insalubridade. É o LTCAT. E também tem um outro documento que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, esses são os dois documentos que o INSS tem como bíblia para definir se o trabalhador vai se aposentar pela atividade especial ou se ele pode considerar esse tempo, né, como atividade especial. Lá vai ter especificado, então, a atividade que ele desenvolve, o local onde ele presta o serviço, né, se é, digamos assim, intermitente, né, tem que ser contínuo, não dá para você trabalhar uma hora só naquele local e depois você trabalha outra em outro local que não é insalubre. Tem que ser intermitente, tem que ser o trabalho ali direitinho, né, toda aquela jornada de trabalho exposto a agente nocivo. Então isso gera uma série de questões que o INSS às vezes acaba não qualificando como aposentadoria especial ou como tempo especial, né. Daí tem, como que fala, as brechas ali, né? Daí a gente faz ação judicial, a gente busca daí, né, demonstrar que de fato aquele trabalhador estava exposto a risco, né. E essa me surgiu agora, né? Por exemplo, a empresa, você trabalhava em periculosidade, mas a empresa, ela não pagava. Como que você comprova isso? Através de perícia. Aí tem que fazer Tem que fazer uma perícia. Tem que fazer uma perícia indireta, porque muitas vezes aquele local ali que o funcionário trabalhava já não existe mais. Sim, né? Dependendo do tempo. Então, né? Dependendo do tempo, ou a empresa mudou de lugar. Então, você faz uma perícia, né, para saber, compara com outros funcionários que trabalhavam na época também, né, que através de depoimentos, né, para saber se aquela atividade ali que o funcionário prestava, né, tinha algum risco, né. E essa regra era 5 anos ganha um ou não é nada a ver? Muito errado isso. Não. Isso é questão de cálculo do benefício, da aposentadoria especial, né. Então tem a média de 100%, né, antes da reforma, que você recebia 100%. Hoje, a aposentadoria especial, a média é 60% mais 2% por cada ano trabalhado que ultrapassar os 15 anos de contribuição.
Então, essa é a regra para calcular o benefício da aposentadoria especial, né? Ah, tá, entendi. Mas isso não significa também que você vai receber 100% do que você recebe de salário, né? Então, isso, às Tem que vezes, ter a os pessoa... tetos, né? E tem Isso, então, várias às vezes outras a pessoa questões. fala, eu vou receber 100%, né? Mas não quer dizer que você vai receber 100% do que você ganha, né? Você contribui por aquele valor, mas é feita uma média, né? E dessa média que sai o cálculo da aposentadoria. A média arredonda para baixo. É isso. Mais ou menos assim. Bom, beleza. Agora, outra pergunta. Agora vem umas perguntas mais que estavam se doendo, não era tanto repetitiva, né? Que a empresa pode demitir um colaborador após um acidente, seja do trabalho ou em casa, por exemplo? Então, é uma pergunta bem boa essa. A questão do acidente, então, a primeira coisa que eu vou começar a falar como que deve ser os passos que a empresa deve adotar, né, quando um funcionário sofre um acidente. Então, se esse acidente ocorrer dentro do local de trabalho, a empresa de imediato tem que fazer a comunicação desse acidente através do CAT. Então, falar lá com o contador, falar, ó, fulano de tal sofreu um acidente, vamos fazer uma comunicação de acidente de trabalho, né, vai ser encaminhado para o INSS, se esse funcionário não tem condições de trabalhar, se foi um acidente grave, né, considerável, que impossibilite ele de exercer as atividades, e o INSS vai definir se ele precisa ficar afastado e por quanto tempo ele precisa ficar afastado. Então, esse funcionário que sofreu um acidente dentro da empresa, ele tem uma estabilidade de 12 meses, né, a partir da cessação do benefício, se ele receber, né, o benefício do INSS. E com certeza, se ele sofreu um acidente, ele não vai estar capacitado para trabalhar. Já o acidente doméstico, né, domiciliar, aquele que acontece fora do local de trabalho, esse não tem estabilidade. Então, digamos assim, o funcionário foi para casa, foi andar de bicicleta, se acidentou, foi atropelado, né, então ele não tem estabilidade, porque ele não estava, né, no local de trabalho onde ele se acidentou. Então, o que ele pode fazer é buscar um auxílio, né, no INSS por incapacidade, um benefício por incapacidade, e o período que ele estiver em benefício, ele não pode ser dispensado. Então, o funcionário, vamos dizer que ele precisa de 2 meses de afastamento. Então, esses 2 meses a empresa não vai poder dispensar ele, certo? Até ele se recuperar, Até então. ele se recuperar. Mas assim, digamos, depois que ele voltou a trabalhar, que ele está bem, que ele não tem nenhum problema, a empresa pode dispensar ele sem problema nenhum. Entendi. Não tem estabilidade. Acidente de trajeto também vale ou... Vale. O acidente de trajeto, então, ele está amparado na Lei 8.213, né? O acidente de trajeto a gente chama de horas itinere, né? Então, o acidente de trajeto também caracteriza acidente de trabalho. Então, se o funcionário está se deslocando da sua casa, né, até o local de trabalho e sofre um acidente, é considerado acidente de trabalho. Claro que se o funcionário parar lá na mercearia para comprar um pão, né, se ele costuma fazer outro trajeto, né, se ele muda de trajeto toda hora, isso daí é discutível. Então, tudo isso é discutido. Então, mas a princípio, se ele faz o mesmo trajeto todo dia, se ele sai do local de trabalho, leva o mesmo tempo para chegar, mesmo horário, isso, ali, na sua casa, então isso é considerado um acidente de trabalho. Sim. Aí está a resposta. Essa aqui você já havia me falado, né? Não sei se vai dar pano pra manga, né? Mas vamos lá. Técnico volante só pode bater o ponto quando chega na casa do cliente ou já conta quando inicia o deslocamento? Então, essa é uma discussão que a gente ainda não tem uma pacificação, né, com relação a esse assunto. Mas o meu entendimento é que o técnico volante, ele deve bater o ponto a partir do momento que ele se deslocar da sua residência para o local onde ele vai prestar o serviço. Por que eu digo isso? Porque se ele sai da casa onde ele mora e vai até o local, até o cliente dele que ele precisa prestar o serviço, ele está à disposição da empresa, né? Então, não tem por que ele sair 1 hora antes, ele começa às 8 horas, ele vai sair às 7, digamos que ele demore 1 hora para chegar até o local onde ele vai prestar o serviço. Então, por que ele vai sair antes? Ele vai sair no local, no horário que foi definido no contrato, né, para prestar aquele serviço. Porém, com a reforma trabalhista que a gente teve em 2017, no governo Temer, a questão das horas itinere, que a gente chama, que é esse... Horas itinere é o nome desse... Que é o período que o
o trabalhador demora para se deslocar da sua casa até a empresa. Isso. O artigo 58, parágrafo 2º, disse que não é tempo à disposição da empresa. Né? Então, esse período ali que ele faz, e também tem algumas exceções com relação a esse artigo, porque o local de prestação de serviço, então se o funcionário trabalha numa empresa, esse local tem que ser de difícil acesso, não pode ter transporte, não tem, né, o transporte público, não tem carro disponível pela empresa. Então essas regras elas acabam impactando na hora itinere e se o funcionário está à disposição da empresa. Digamos assim, tem também súmulas que diz algo totalmente contrário. Que é a súmula? A súmula é uma regra que se aplica dos tribunais para determinados casos específicos. Né? Então tem uma súmula 90 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então todo tribunal tem suas súmulas, que se baseiam basicamente em julgados, em decisões. Né? Tipo um histórico? Não. São normas, são leis. São leis. Existem leis, súmulas, né? Então, a súmula ela é algo que definiu, né, de determinados julgados que aquele caso vai se aplicar àquela norma, certo? Então, hoje tem vários processos, né, de casos semelhantes. Então, a súmula ela veio para sedimentar aquele entendimento, né? Então, é tomado como uma norma que deve ser aplicada. Os tribunais respeitam aquela súmula, né, e aquilo tem que ser aplicado, independente do caso, né, se enquadra nessa situação ou não. Então, essa súmula, a súmula 90, se eu não me engano, do TST, fala que as horas itineres, né, o trabalhador está, sim, à disposição da empresa, e por isso ele tem que bater o ponto, né, a partir do momento que ele saiu. Ele saiu, exatamente. Meu entendimento também faz sentido. Sim. Porque, como diz na CLT, o deslocamento tá valendo para acidente de trabalho, por exemplo, por que daí não vale, né? Sim. Né? Eu até assisti Suits, né? Homens de Preto, pra ter uma... entender um pouco, mas acho que não adiantou muito, não. Tá. Mas isso ainda está em discussão, né? Como você falou, então... Tá em discussão. Tem decisões para todo gosto. Né? Tem decisões no sentido de funcionário ter que bater quando sai da casa ou quando chega no local de prestação de serviço, porque até entendo a empresa, digamos assim, o funcionário vai bater o ponto ali quando sai da casa, mas ele passa em determinados locais antes de chegar naquele cliente, né? Então, tomar um cafezinho, né, que ela tava falando. Se a empresa não tem um controle para saber onde que exatamente esse funcionário está, isso acaba prejudicando a empresa, porque ela vai estar pagando uma hora de serviço para aquele funcionário, né? Sendo que ele não está prestando serviço. Ele está lá tomando um cafezinho lá no Sabiá, tá fazendo uma compra para a namorada, né? E depois ele vai lá prestar o serviço. Então, hoje o controle de jornada é bem complicado, né? A gente sabe que tem aplicativos, né? O cartão ponto dá para bater pelo celular, né? E tem GPS também em carros que a empresa fornece. Tem então, câmera agora? Tem câmera, então você consegue acompanhar, né? Onde esse funcionário está em tempo real, né? Mas ainda assim, acaba dificultando. Tem os métodos, né? Mas igual eu tava pensando agora, cara, lá em Minas estão ferrado, porque qualquer serviço que vai fazer na casa, eles oferecem um cafezinho, um bolo, né? Exatamente. E você não tá trabalhando, né? Mano, a empresa CLT nós também dá nozinho, não tem problema. Fala que tem até o horário dos nó. Sim. Tem o nó das 9, 9h30, que é o cafezinho, né? Da manutenção. Aqui eu falo que ali não é nó. Junta dois, estão conversando, tomando café, é network. Tô falando, estou falando ali dos pepinos que deu. Tô trocando informação, né? É perdido. Tem que investir nesses tempos aí, ó. Claro. Bom, mais uma perguntinha agora, né? Sobre o MEI. Antes de ir para essa pergunta, teve uma que era parecido com essa do volante, que era quando você tá de plantão ou escala, né? Não, tipo, você tá em casa, mas se der um chamado, tu tem que ir lá atender. Não sei se é a mesma situação. Porque eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que a empresa foi lá, viu, Ariel, fica de plantão porque eu era só eletricista, né?
Então tem que desligar lá 7 motor, aí você desliga lá o 7 motor, vai pra casa, e aí depois você volta na empresa. Uhum. Aí eu falei assim, cara, não compensa pra mim, cara, daí eu já vou perder o domingo, porque, né, de noite eu vou ter que trabalhar, e se eu fazer a ligação errada, vocês vão ficar magoados comigo, né? Sim, sim. Então eu não vou poder curtir meu final de semana do jeito que eu queria. Então eu pego, me dá umas ordens aí pra mim executar e trabalho direto, mas tem bastante empresa que fica de plantão ali. Sim, de sobreaviso, né? É, sobreaviso, isso, esse é o termo correto. Se encaixa nisso aqui, como que funciona? O sobreaviso também faz parte da jornada de trabalho, né? Então, como eu falei, se o trabalhador está à disposição da empresa, né? Seja em casa, seja um cliente, ele tem que receber por esse período que ele está trabalhando, né? Então, por mais que ele não tenha naquele momento ali alguma tarefa para realizar, mas a qualquer momento ele pode ter. Então, a empresa ela tem que remunerar o funcionário, né, que fica lá com o celular esperando, né, um chamado para ser atendido, né, algum problema que dá lá dentro da empresa que tem que resolver, né. Então, ninguém vai trabalhar de graça. Né? Ninguém vai trabalhar, eu fico essa madrugada de sobreaviso. Parceria. Não precisa me pagar nada. Né? Se der qualquer problema, você me chama que eu vou lá e faço. Não funciona assim. Então, isso tudo também tem que ser pactuado no contrato de trabalho, tem que estar especificado, né? A escala direitinho, né? Que horário que vai ficar de sobreaviso, né? Porque também a empresa precisa tomar essa precaução, né? De não deixar o funcionário de sobreaviso durante um período assim muito longo, que ela vai acabar pagando, né? Por esse tempo. E mesmo que não tenha demanda, o funcionário vai receber. E ele recebe integral ou não? Ele pode falar, enquanto você está em casa, é 50%. E aí, se for chamado, daí é 100 e... Aí depende da jornada de trabalho. Se ele for contratado para trabalhar 8 horas, né, o que exceder as 8 horas, ele vai receber como hora extra. Né? Ah, entendi. Então, se ele trabalha 4 horas, né, então a jornada normal de trabalho são 8 horas diárias e 44 semanais. O que tiver dentro desse período ali não é pago hora extra. Né? Só o que excede, né, essa jornada diária de 8 horas. Ele pode fazer no máximo 10 horas por dia. Né? Então, essas 2 horas tem que pagar o adicional. O adicional. E aí, igual se ficar sobre aviso de domingo, então também é 100%, né? Mas fala 100% o dobro, né? Sim. Bacana. Agora vamos para a próxima pergunta, que eu fiquei com dúvida nessa, né? Vamos lá. Sou MEI há mais de 1 ano na mesma empresa. Caracteriza como CLT? Não. Então, a questão do MEI, ela é diferente da pessoa que presta serviço com carteira assinada, que é empregado, né? Então, não é a questão do tempo que você trabalha para aquela empresa que vai definir se você é empregado, seletista ou não. Existem requisitos para você ser empregado, que é a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade. Então, se você presta serviço todo dia para a empresa, você tem um chefe que te ordena fazer determinada tarefa, se você recebe, né, um salário fixo por mês e você tem que estar lá pessoalmente prestando esse serviço, você é um empregado, né? Você tem horário para cumprir, né? Você tem metas para cumprir dentro da empresa, né? Você recebe para isso, independente se você tem MEI. Isso eu tô dizendo que o empregado, né, exerce essa atividade e preenche esses requisitos. Então, independente se você tem MEI. Se você tem um MEI, mas você preenche esses requisitos, você não é um empresário, né? Você não presta serviço para a empresa, você é um empregado. Então, não é o tempo que vai definir se você é empregado ou não. Né? O MEI, você ter MEI, você pode ter carteira assinada e ter um MEI. Né? Agora, se você emite nota para essa empresa, né? Se você presta um serviço, a tua empresa presta um serviço para outra, mas você não tem horário, você não tem uma remuneração fixa, então você recebe conforme a demanda ou conforme o serviço que é prestado, né? Então, aí você não é empregado, você é um prestador de serviço. A tua empresa está prestando um serviço para outra. Né? Aí não caracteriza vínculo empregatício. Né? E tudo também tem que estar estabelecido em contrato. Né? Então, que é do contratar o MEI, né, no caso. Isso, né? Depende muito do contrato, como ele foi elaborado também. Porque o contrato ele também pode deixar margens para digamos assim, caracterizar esse funcionário como esse prestador de MEI, né? Esse MEI como funcionário. Entendi. Então justamente, depende desse contrato e tem que bater aqueles 3 requisitos que você comentou, Isso, né? Exatamente. No caso.
vamos para a próxima aqui, né? Sou CLT, porém quero migrar para o MEI. A empresa pode me demitir e me contratar como MEI? Pode demitir. Agora, resta saber se é benéfico ou não. Se isso vai ser vantajoso para você ou não, né? Porque quando você abre uma empresa, um MEI, você tem impostos para pagar, você tem um contador para pagar, né? Você tem que emitir notas todo mês, né? Ou dependendo com que frequência você presta atividade, né? Se é mensal, se é semestral, enfim. Então você vai ter um custo para você Operar, né, no caso. isso, para você ter essa empresa. Você não vai ter férias, você não vai ter 13º, né? Você vai ser o dono da tua empresa, né? Então você vai ter uns custos para manter essa empresa. Já o funcionário não. O funcionário você recebe férias, 13º, FGTS, aviso prévio. Então se você não quer ser mais empregado e quer abrir um MEI, a empresa ela não pode te demitir. Quer dizer, pode te demitir, mas não vai prejudicar a abertura da tua empresa, né? Ou você pode continuar nas duas, né? Tendo empresa e tendo carteira assinada. Eu pensei, eu trabalhei um tempo com MEI e CLT, mas vamos supor, ele não pode ser MEI e CLT na mesma empresa. Na mesma empresa, não. Na mesma empresa, não. Empresas diferentes. Isso. Entendi. Na mesma empresa ele não pode. Aí não teria lógica, né? Mas vai saber, né? Então, se você... Falam, né? Burro é que não pergunta, né? Vai saber. Então, se for contratado na empresa, você não pode... aquela empresa que te contratou não pode contratar o teu MEI. Né? Você é empregado, né? Não tem como contratar os dois, a mesma pessoa, né? Tá, mas vamos supor... Eu tô jogando aqui, né? Eu tô para trabalhar lá na operação, mas eu fiz faculdade de TI e aí eu desenvolvi um aplicativo porque eu tô lá e cara, esse aplicativo facilitaria realmente a vida da minha empresa. Sim. Aí eu não consigo, através do MEI, vender essa solução, porque, tipo assim, contando do contrato, né? Uhum. Essa função não tá descrita no meu contrato. Sim. Então seria um extra. Uhum. Então não, fica de parceria da empresa você fazer isso ou não? Não sei se deu para entender. A empresa ela vai ter que ver qual que é a questão principal ali que você vai desenvolver dentro dela. Né? Se digamos assim, você criou um aplicativo e você quer vender o teu aplicativo, você, empregado, não pode vender esse aplicativo dentro da empresa. Mas se você tiver uma empresa, a tua empresa pode fornecer esse material para aquela empresa. Né? Eu acho que mais ou menos isso que você quis dizer. Mas aí agora, tipo, sabe que você faz a pergunta porque daí pode entrar na coisa de, como que fala? Que bate bastante com o jurídico, que é... esqueci o termo correto, que é encontro de intenção, como que fala? Conflito de interesse. Conflito de interesse. Pode bater, porque depende do tamanho da empresa, claro, mas sim. Isso acontece bastante quando eu era PCM, Uhum. que, nossa senhora, cara, tipo brinde passou de 100 pila, tinha que entregar pro RH lá, porque pode dar um conflito de interesse de ser, tá mandando material para tal fornecedor, porque... Sim, compliance também, né? Hoje o termo é compliance também, né? Então a empresa, ela não pode, digamos assim, fazer com que o funcionário pegue aquele conteúdo que ela desenvolve e passe para outras empresas, né? Venda aquele produto, né? Sim, tipo, segurança de informação. Né? Isso. Mas então, aí já entra para um outro assunto que é igual dessa ideia do aplicativo, que daí bate nessa ficha aí do conflito de interesses, né? Uhum. Bacana. Vamos para a próxima aqui. E essa teve bastante também a questão das escalas, da tal das escalas. Por que quem trabalha na escala 6x2, mas teve também pergunta com 12x36, enfim, não ganha 100% nos feriados? Então, ela só não vai ganhar 100% nos feriados se a empresa disponibilizar uma folga. Né? A escala 6x2 trabalha 6, folga 2. Né? E digamos que a escala desse trabalhador caia num feriado. Né? O funcionário trabalhou num feriado. Então, se a empresa não compensar esse trabalho no feriado por outro dia, né, durante os 6 dias que ele trabalha na empresa, aí tem que pagar 100%, né, de hora extra.
Então, só não vai pagar se a empresa compensar. Então, se o trabalhador folgou, né, teve uma folga, por ter trabalhado no feriado, aí ele não recebe mesmo. Aí não O mesmo vale para as outras modalidades de escala. A escala 12/36 também tem algumas particularidades, né? Que parece proibido fazer hora extra, não... Tudo vai depender da convenção coletiva, né? O que foi estabelecido, né? Naquela escala, se é permitido isso, se é permitido aquilo. Então, a convenção coletiva também é uma norma, né? Cada sindicato que dita como que foi... Que regulamenta, né, a escala para aquela categoria, né? Ou para aquele trabalhador em específico, né? Feito um acordo, né? Individual. Então, tudo isso é pactuado através de acordo, né? Entendi. Então acho que ficou bem claro essa, né? Pelo menos. Mais uma. Venho reparando que a empresa não paga o meu vale-refeição, o meu vale-transporte e minhas horas extra. Isso dá causa? Eu não sou advogado, mas acho que pede. Isso acaba ensejando uma ação judicial, né? Uma reclamatória trabalhista. Como eu falei, tem alguns acordos coletivos que prevêem o pagamento de vale transporte e vale alimentação, mas tem umas categorias que não é necessário pagar, que não é obrigatório. Mas se a convenção coletiva de trabalho daquela categoria estabelece que o funcionário tem que receber o auxílio de alimentação e o vale transporte, e a empresa não está pagando, aí ele pode ajuizar uma reclamatória trabalhista. As horas extras, isso está na CLT, tem que pagar. O trabalhador trabalhou, além do horário contratado, ele tem que receber as horas extras. Então, só pelas horas extras, né, já dá uma ação trabalhista. Agora, a questão do vale-transporte e do auxílio de alimentação, esse tem que ver na convenção coletiva se está previsto ou não. Né? Porque eu sei que eu acho que não vale transporte, mas vale refeição. Se, por exemplo, tem falta, pode ser descontado, vale refeição. Eu não sei se... São questões que tem que estar ajustadas no contrato, né? Então, tudo que tiver no contrato tem que ser cumprido, né? Digamos assim, se ficou ajustado que se o trabalhador faltou, né, e ele tem o vale alimentação, então vamos descontar, né? Isso tem que estar pactuado no contrato, né? No contrato cada empresa trabalha de uma forma do sindicato que é. decide, né? Claro que esse contrato não pode ir contra a convenção coletiva de trabalho, né? Então, uma coisa tem que estar alinhada com a outra. A convenção coletiva, ela tem lá as regras, né, e os direitos do trabalhador. Então, não pode um contrato individual, um acordo individual ir contra essas normas, né? Fazer algo totalmente perverso para o empregado. Então, ela tem que estar alinhada com a convenção. Entendi. Então, esse fede. Agora, é outra aqui, que também não sou advogado, mas acho que vai dar pepino. 7 meses que a empresa não paga meu FGTS. O que fazer? Então, juizamentos de ação trabalhista, né? Embora você não vai receber esse FGTS, você só vai receber, né, momentaneamente, você só vai receber ele a partir do momento que você se desligar da empresa, né, sem justa causa. Mas você pode, digamos assim, exigir que a empresa faça o recolhimento regular dessas contribuições, né, desse fundo de garantia. Então, ajuizamento da ação, se você não quer continuar, você pode pedir a rescisão indireta, porque é um descumprimento, né? Que é tipo quando o funcionário demite a empresa. Isso. Olha essa. Mais ou menos o jogo virou. Então, você pode ajuizar uma ação de rescisão indireta por falta de pagamento do FGTS, né? Então, você pode pegar e exigir que a empresa faça o recolhimento com juros e multa, obviamente, né? Para regularizar essa situação, né? E em contrapartida você não quer mais trabalhar na empresa, você não tem mais interesse, né? Então você vai receber também o aviso prévio, né? As indenizações que você... As férias, o padrão. Tem direito como se você tivesse sido dispensado, mas na verdade é você que está pedindo a dispensa Isso, por um descumprimento do empregador, né? Ele deixou de pagar o FGTS. E vamos supor, só para sair que... você pode fazer alguma coisa ou não? Você tem RH para reclamar? Como que... Pode, internamente, mas não sei se isso vai surtir algum efeito, né? Se você pegar e notificar a empresa, talvez ela faça. Eu digo, a porque vai que dá algum problema no sistema, por exemplo, o que acontece, às vezes que não cai, né? Fica fora ali do sistema. Uhum. E aí a empresa pode se defender disso aí ou não? Não tem...
vai ter que comprovar para aquele trabalhador que houve uma falha, né, no momento de fazer o depósito. Mas isso é bem difícil. Eu até hoje não vi nenhum caso parecido com isso de que deu problema no sistema e não conseguiu pagar o FGTS. Até porque quem faz isso é o contador. Então, inocente, né, cara? Eu sou uma criança inocente. Se quiser enganar, é só o que eu acredito. eu pediria, né? Então me comprove que não foi possível. Mas, enfim, isso já é uma sonegação. Então, independente do motivo, você tem que pagar. Independente se o sistema está funcionando, se não está, tem que dar um jeito de pagar. Não tem o que fazer. Eu não tô nem aí. Você tem que pagar. Beleza. Vamos lá. Esse aqui que foi até... Vou falar com você e você me explica de novo, né? No meu contrato de trabalho está descrito uma função e na CTPS, aí eu coloquei entre parênteses aqui, não sei o que é isso. Está escrita outra. O que vale? Então, esclarecendo o que é a CTPS, a CTPS é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Tá? Respondendo a pergunta, vale o que está na carteira. O contrato de trabalho, geralmente ele é feito em caráter experimental. Então, você faz um contrato de trabalho por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 15, né? Então lá você foi contratado, vamos dizer assim, para auxiliar de manutenção, né? Então você cumpriu o período de experiência e a empresa vai te efetivar, né? Vai te contratar, embora o contrato de experiência também tem que estar assinado na carteira. Mas aí apareceu uma vaga ali, vamos te contratar, mas como operador de máquina, né? E também esse cargo ele não pode ser inferior ao que você foi contratado, eles não podem ter rebaixado de função. Sim. Então, o operador, obviamente, o operador de máquinas deve receber mais que um auxiliar de manutenção, eu imagino, né? Depende. Tá, mas Depende da empresa, vamos pensar que sim. Vamos imaginar que sim. Um operador de máquinas lá recebe 7 mil, o auxiliar recebe 4. De onde que será que é esse operador? É só exemplo, tá? Então, na empresa surgiu uma oportunidade para trabalhar com operador de máquinas. Então, ele foi contratado para trabalhar com operador de máquinas e eles assinaram a carteira dele. E dentro da empresa, ao longo do tempo, ele teve alterações de função. Ele passou a ser chefe dos operadores de máquina, supervisor, enfim, e o salário foi aumentando. Mas não teve anotação na carteira. Aí o que vale é o que está no Lerite, né? O que foi colocado lá no Lerite. Porque eles não atualizam a carteira, né? E hoje Isso. a carteira ela é digital, né? Então, agora é mais fácil de você atualizar, né? Já vai direto lá pro Ministério do Trabalho. Mas na carteira física em si, eles não vão ficar te chamando todo ano lá para anotar tuas férias, né? Geralmente é quando você é dispensado que faz essas anotações. Isso. Quando eu pedi as contas da empresa ali, ele fez isso. E daí eu subi acho 3 cargos, daí grampeou lá um papelzinho com todo o histórico, né? No caso, Sim. ali que eu fiz, não precisou cada vez eu ir lá assinar nada, né? No caso. Sim, então essas anotações geralmente são feitas quando é dispensado o funcionário, né? Mas, respondendo novamente a pergunta, o que vale é o que está na CTPS, né? Na falta de anotação, de alteração de função, vale o que está no Lerite. Mas é que nesse caso que a gente explicou, é por benefício do funcionário, no caso, que ele foi promovido, né? Sim. Agora, e a questão de desvio de função? Porque acontece muito, tipo, você é contratado como... Acontece mais como um eletricista, talvez. Sim. Você é contratado como eletricista, mas faz serviço de mecânico. Entendeu? Ou até mesmo operador, por exemplo. O operador vai lá e abre os painel e rearma lá que é serviço de eletricista. Às vezes eles fazem só para ajudar, né? Sim. Até para a máquina não parar, mas eu já expliquei para ele que se voltar e funcionar, beleza, tapinha nas costas do chefe, né? Se você ligar e a máquina pipocar, é culpa sua, então você vai se arriscar, acho que não, né? Melhor não. Sim. Mas acontece desse desvio de função. Essa questão do desvio de função, ela é bem complexa, sabe? Porque você foi contratado para uma determinada função, certo? Os tribunais entendem que você não é obrigado a desempenhar outra atividade para a qual você não foi contratado. E se você fizer aquela atividade, você, digamos assim, aceitou fazer aquela atividade. Então você não pode receber por aquela função, né? O desvio de função em si, agora, se você presta um serviço totalmente distinto daquilo que você foi contratado, aí você tem que ajuizar uma ação trabalhista, né? Mas, digamos assim, se você começa a ser contratado para fazer tal coisa, você começa a fazer outra, começa a fazer outra, começa a fazer outra, fazer outra. Se você aceitar ficar silente, né, nessa situação,
né, o tribunal vai entender que você se sujeitou a isso, né? Você tinha plena consciência de que você estava fazendo um serviço que não é o teu, que você não foi contratado, mas você desempenhou e não reclamou, né? Então, essa questão do desvio de função é bem complexa mesmo. Porque é para muita coisa, né, que serve. Eu lembro que a gente tinha bastante questionamento disso numa empresa que eu trabalhei, que era para técnico em elétrica e tem técnico em elétrica de alta, que tinha um treinamento que era o CEP, se eu não me engano, que era para rearmar a subestação, né? Mas acontecia que quando eles armavam lá do nosso setor, geralmente eles falavam, vai lá e rearma, né? Para nós rearmar. E eu lembro que um eletricista lá, era mais velhão, né? Aí na hora que caiu a ordem de serviço, ele fez bem assim, ó. Era uma dessa que eu queria. Aí ele tirou uma fotinha assim, vai valer ouro essa aqui, ó. Rearmar subestação. Laia. Pode acontecer, pode acontecer. Perspicaz, né? Sim, sim. Bom, e aí, o pessoal, tem perguntinhas? Bastante agora. Agora que eu quero ver. Vamos lá. Alcance o celular, fazendo favor. Obrigado. Vamos lá. O pessoal tá aí. A empresa te obriga a fazer curso de capacitação fora do horário do trabalho. Considerado hora extra? Não. Não é considerado hora extra? Não, obrigar, assim, digamos, vamos imaginar, ninguém te obriga a nada, né? Mas, assim, é uma qualificação que vai trazer benefício para você ou não? Digamos assim, você vai fazer essa capacitação, mas em contrapartida o teu salário vai aumentar, né? Isso daí é uma coisa boa, mas você não é obrigado a fazer nada, né? Você não é obrigado a fazer esse curso, né? Se a empresa exigir que você faça, né, você tem que saber se isso vai trazer benefício para você ou não. Se isso vai te ajudar a crescer na empresa ou não. Né? Que daí você vai até... Claro, fazer com bom gosto. Bom gosto. Agora, se a empresa te obriga a fazer isso, se não está em contrato que você tem que fazer esses cursos fora do teu horário de serviço, você não precisa fazer, você não é obrigado a fazer. Que era o caso, por exemplo, das NRs, né? Fazia NR10, 35. Geralmente era feito no sábado. E aí era a escala normal porque a gente trabalhava de sábado, né? De sábado das 7 às 3, né? Sim. Era o horário normal, daí se passasse pagava extra também, batia ponto, era um dia trabalhado mesmo, né? Mas tem lugares que eu já vi reclamação de ter, por exemplo, fazer treinamento de noite, por exemplo. Se fosse uma faculdade, mas daí não ser pago, né? Isso, mas daí só se enquadrar no crescimento profissional, então não tem problema. Daí vai ser discutido, né? Claro que ninguém vai fazer um curso se não vai trazer benefício para você dentro da empresa, né? Ou, claro, que você vai ajudar a crescer a empresa, você vai ajudar a empresa a se desenvolver. Mas, digamos assim, você não é obrigado a fazer, né? O que não está descrito no contrato, o que não está previsto em contrato, você não é obrigado a fazer. Né? Seria muito perverso o trabalhador obrigar você a fazer tudo, né? E você não ter o poder de dizer não. Né? Então... tem que ficar bom para as duas partes. As duas partes têm que entrar em comum acordo. Vamos para mais um. Trabalho no horário administrativo, mas meu gestor quer me mudar para trabalhar em turno. Mas eu não tenho interesse porque afeta a vida pessoal. Ele pode bater o pé e falar, não, eu só quero trabalhar. Pode chegar na empresa e falar, não quero fazer. Como eu falei, é a mesma situação ali do curso de capacitação fora do horário de expediente. O que não tiver previsto no contrato, você não é obrigado a fazer. Né? Claro que existe o bom senso, né? Então você vai chegar para a empresa e vai dizer, olha, eu não quero me deslocar ou nessa situação em si, eu não quero fazer essa atividade, né, em determinado local, né? Você não é obrigado a fazer, né? A não ser que isso esteja previsto no contrato de trabalho, que você tem que fazer isso, que você pode se sujeitar, a se deslocar para outro local, né? Ou morar em outra cidade, né? Se isso está previsto no teu contrato, aí não tem o que fazer, aí realmente você tem que cumprir e deixar como está. Mas a empresa não vamos supor, se eu falar, não quero, ela pode mandar embora por justa causa? Justa causa não, mas ela pode te dispensar. Mas e se tiver em contrato que ele tem, que ele tá... Não, aí se tiver em contrato e ele não cumprir, aí é uma questão que você vai levar uma advertência, né? A justa causa, ela é uma medida extrema, né, dentro da empresa. É só em últimos casos que você vai ser dispensado por justa causa. Tem que se esforçar muito, né? Tem que, digamos assim, vamos pegar um exemplo bem grosseiro aqui. Você matar alguém dentro da empresa, né? Claro que você vai ser dispensado por justa causa.
Mas existem punições que também devem ser aplicadas antes da justa causa, que é a advertência verbal, suspensão. Também você pode suspender o funcionário por 7 dias, né, sem receber salário, por ele estar descumprindo uma norma. Então, digamos assim, vamos pegar esse exemplo. Está lá no contrato previsto, né, essa situação, e o funcionário não quer cumprir. Você vai lá e dá uma advertência para ele. Ó, se você não cumprir, a gente vai te suspender por 30 dias. Ou por 1 mês, ou por 2 meses, desculpa, ou por 7 dias, enfim. Aí, se o empregado, mesmo assim, descumprir novamente essa ordem, né, de cumprir essa tarefa, ou fazer o que foi pedido, ou o que está previsto em contrato, aí pode ser dispensado sem justa causa. Mas nunca direto o funcionário desculpa, vai ser dispensado por justa causa. Entendi, ó, e fica interessante isso. E sabe o que é complicado? Quem que lê contrato de trabalho quando você é contratado, no caso? Não né? é só o contrato em si, né? Mas existem também, né, aditivos contratuais, né? Então, termos também, né? Declarações que você assina para a empresa, né? Tudo você tem que ler, tem que prestar atenção no que você está assinando. É importante. Mas lá teve uma empresa aqui que ela atiraram no cara, o cara não levou justa causa. Levou uma arma e atirou num lá, não acertou o tiro. Foi legítima defesa? Não, levou uma arma mesmo e atirou no cara lá, mas não levou justa causa. Então não conseguiram. Funcionário era bom, então. Não conseguiram pegar ele. Bom. Pulou o muro, saiu correndo e não conseguiram pegar ele pra dar justa causa. Tá, daí é outra situação. Daí esse conseguiu se escapar, cara. Foi boa essa, foi boa. Meu Deus do céu. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Pergunta aqui, vamos responder pergunta do chat. Acabamos de descobrir que sim, né, Luciano? Cara, oi? Peraí. Não é essa mesma pergunta. Bom, acho que são as mesmas perguntas. Uhum. Aqui. Obrigado. Luciano, você trabalha como que é o nome? Pereira e Prates Advogados Associados. Aí, como eu disse, eu assisti o Suits. Por que o final ali, o sobrenome tem alguma norma disso daí? Então, na verdade, assim, a nomenclatura do escritório, geralmente é o sobrenome de um dos advogados que é proprietário do escritório, né? Então, o Pereira, em razão do Dr. Dirceu Pereira, né, que é o advogado que é proprietário do escritório, e o Prates é em razão da esposa dele também, né, que também auxiliou durante muitos anos o escritório, né, é a mãe do Dr. Matheus, né, que deve estar me assistindo aí. Então, eles que fundaram o escritório e gerenciaram durante muitos anos o escritório, e até hoje o Dr. Matheus está lá, à frente do escritório, e eu trabalho junto com ele. Então, a nomenclatura do escritório geralmente é o nome ou sobrenome de um dos proprietários do escritório. Mas é só por convenção, não tem tipo uma regra que você falou da academia que é obrigado a... Não tem nenhuma regra, não. Só fiquei com dúvida mesmo. Não sei se você pode passar o teu contato, como que funciona essa parte, né, do escritório. Então, o escritório hoje está instalado ali na rua Tapajós, número 435, loja 1, alguns chamam de sala, mas dentro ali as divisões são determinadas como loja, mas é loja 1, sala 1. Então, a gente está na sala 1, a gente tem 5 salas ali, 5 lojas, né, dentro do antigo Uno Shopping, né, que agora é Centro Comercial Tapajós. Ah, ali sim, sei onde que fica. Isso, então quem precisar de alguma consultoria ali, a gente está à disposição em Pato Branco, né? Daqui, o público do diário, ele é de vários lugares, né? Aí, bom, gostaria de agradecer novamente a presença por ter disposto seu tempo para tirar essas dúvidas aí mais comuns aí da manutenção. Foi um episódio bem bacana por ser diferente, muito rico, né? Para conhecer mesmo. Leia os contratos, o que nós aprendemos hoje. Isso aí. Leia os contratos. Muito obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Vamos para o nosso encerramento, né? Porque tem jogo do São Paulo, né? Boa, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Sou Corinthians, rapaz. Tá triste meu time, vamos. Tá triste. Vamos para o nosso encerramento. Manutenção, serviço finalizado.